Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Os irmãos agora estão aplaudindo até quando dá errado, né? Vocês são uma benção. Aleluia. Amém. Glória a Deus, uma alegria estar com você aqui no primeiro culto do primeiro domingo de 2024. Aleluia. Quando estava aqui no último? Domingo passado, né? Você estava no último e você está no primeiro. Glória a Deus por isso. E é uma alegria estar com você. Me perdoe, minha voz está meio no final. Estou pregando todo dia. Alguém está acompanhando o Instagram? Nós estamos fazendo o devocional, está sendo uma bênção. Eu me propus a fazer o devocional. Vou fazer de segunda a sexta, em nome de Jesus, às 8 horas da manhã. Tá bom? Então, se você pode acompanhar, a gente está fazendo junto. É realmente uma reunião de oração. Porque o devocional mesmo demora apenas 3 minutos, quando você lê. Mas quando eu prego, é 1 hora. E a gente ora, a gente canta, a gente compartilha. E muitos irmãos têm sido abençoados. Chegamos a ter quase 800 irmãos numa live. E tem sido uma bênção. Ore por mim, porque no final minha voz pifou. Mas eu sei que é só uma resistência do inferno. Amanhã, em nome de Jesus, às 8 horas, eu vou estar lá com você. Inclusive chegou esse de capa dura, é uma edição especial, vem até com uma fitinha, chique, né? Eu não tenho ele, acho que eu vou ficar com esse para mim. E se você não tem, você passa ali na livraria, adquira o seu, vamos fazer junto, vai ser uma bênção. São 366 mensagens do Evangelho da Graça, uma para cada dia do ano. Você pode fazer o plano de leitura bíblica, também, porque tem um plano para você ler a Bíblia em 1 ano, se você acompanhar. Você pode começar qualquer dia. No final tem uma confissão da palavra. Tem sido uma bênção. É realmente edificante. Quero desafiar você a estar com a gente nesse devocional. Amém? Também, se você não entregou a sua oferta das primícias, que foi a primeira oferta do ano, talvez você estava viajando, muito importante que você faça isso. A igreja conta com a sua contribuição. Essa oferta está sendo usada para quitar as dívidas que nós fizemos aqui da nossa construção. Tá bom? Então, você pode participar disso. Nós vamos ter aí esse ano, daqui a 1 mês praticamente, a Conferência dos Radicais Livres no lugar da Holy Fest. Esse ano é um ano especial. Nós estamos completando 25 anos de videira, amém? Glória a Deus por isso. E a gente vai ter um evento, uma festa todo mês. Mas você vai só vir para a festa. Você não vai organizar a festa. Os pastores e eu vamos organizar a festa para você participar. Quando dizem amém por isso. E nós vamos, esse mês, a gente tem um café da manhã para quem tem mais de 20 anos de videira. Então, se você é pioneiro, você vai ganhar um presente, vai vir para o café da manhã, só você procurar o seu pastor, porque tem um grupo para esses irmãos. E também a gente vai lançar uma Bíblia comemorativa, é uma Bíblia normal, que tem a capa da videira, dos 25 anos, e tem umas folhas iniciais contando a história, com fotos, e legal também. Então, a gente deve lançar ela até o final do mês aí para os irmãos. E no começo do mês, no Carnaval, a gente vai ter a conferência na sexta e no sábado, dos Radicais Livres. A gente antecipou ela, que geralmente é em setembro, e na segunda e terça a gente tem as Olimpíadas lá no clube. Em setembro, nós queremos fazer a grande festa no estádio Serra Dourada. Vai ser um evento aberto, de graça, e vão vir irmãos do mundo inteiro para cá, e a gente está orando para dar certo essa festa. Quantos dizem amém por isso? Então se prepare, porque vai ter muita coisa boa, amém? E eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, em nome de Jesus. Enquanto eu vou pregando, você vai orando aí pela minha voz. Nós estamos debaixo de uma palavra profética esse ano. Deus colocou no nosso coração, no coração do pastor Aloísio, obviamente, e testificou no nosso coração esse texto, né, essa mensagem de que 2024, Deus ia nos dar um ano de muitas portas abertas. Eu não creio que são frases de efeito, é realmente uma promessa de Deus. Todo ano, o Espírito Santo nos entrega uma palavra de fé.
E nós oramos a respeito disso. Olha para cá, preste atenção. É muito importante, todas as vezes que você recebe uma palavra profética, você tem uma atitude em relação a ela. Deus te dá uma palavra profética para você orar. Não é para você ouvir, chorar, achar legal e ficar por isso mesmo. Não. Quando Deus disse para Elias que ia chover, 7 anos depois de seca, ele foi orar para que chovesse. Então, se Deus falou algo, ore sobre isso. Se Deus falou que vai mudar algo na sua vida, ore sobre isso. Porque se Ele falou, é porque Ele quer fazer. Eu anoto todas as profecias que eu recebo. As profecias que eu recebo, que testificam no meu coração, que as pessoas me entregam, eu anoto, transcrevo, coloco lá num note lá. Por quê? Porque eu quero orar sobre isso. Mas você pode receber uma palavra profética na sua vida pessoal, mas você pode receber também uma palavra profética como igreja. Porque nós somos um corpo espiritual, amém, irmãos? E eu creio sim, é muito importante lembrar em 2024 que você faz parte de uma igreja avivada pentecostal, que fala amém. Mesmo em dia de chuva. E quando chove os irmãos não falam amém. Inclusive vai ter um evento, acho que em fevereiro, a gente vai ter uma das festas, é uma noite pentecostal. A gente vai trazer uma cantora pentecostal aqui para a gente sapatear aqui. Em nome de Jesus. Que nós somos caipira, né? Nós somos daqui. A gente canta worship, mas nós somos mesmo pentecostal. Então, olha para cá. Pastor, o que significa isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Essa coisa de porta aberta. É muito importante você entender que portas espirituais, elas são experiências que mudam você de lugar. Muitos irmãos estão vivendo um momento da vida dele, na sua vida, em alguma área, que talvez você está doente, tem enfrentado uma luta de enfermidade. Deus vai abrir uma porta. E quando você passar por ela, você vai encontrar saúde do lado de lá. Vê, a porta muda a gente de lugar. A porta muda a gente de posição. Você está na cozinha, você tem um ambiente. Tem geladeira, tem mesa, garfo, prato, é ou não é? Você passou pela porta, normalmente você entra na sala. Quando tem arquiteto. Caso contrário, pode dar em outro lugar. Na sala, tem outro lugar. Tem sofá, tem televisão, tem tapete. Mudou o ambiente. O que fez a separação? A porta. Deus vai tirar você de um lugar de escassez, de aperto. Vai abrir uma porta e vai te levar para um lugar de prosperidade. Ele vai tirar você da depressão, do medo, da angústia. Vai abrir uma porta e vai te levar para um lugar de alegria, de abundância. Muitas portas vão mudar as circunstâncias na sua vida. Vai mudar você de posição espiritual, posição de influência. Talvez você está vivendo em uma área da sua vida, um ambiente de derrota, de desonra. Uma porta que Deus abre, te coloca numa posição de dupla honra. Quem está me entendendo? Às vezes você está num lugar até bom, está legal aí, mas Deus quer te colocar num lugar maior, mais alto. Pastor, para quê? Para o meu ego inchar? Não. Deus nos levanta para sermos mais úteis, para a glória do nome dEle. Amém? Quantos dizem amém por isso? Muitas pessoas são tão orgulhosas que tudo que a gente fala, a lente dela é uma lente do ego. Tudo ela acha que é. Até quando ela critica com base no ego dela. O pastor só fica falando de bênção, só fica falando de levantar. Para que isso? Está querendo aparecer? Veja, o olho, a lente dele é do ego. Não estou querendo que você seja grande para ser visto, mas para que você sirva mais. Para que você abençoe mais pessoas. Nós somos pessoas chamadas para abençoar. Amém, irmãos? No entanto, muitas vezes, e antes de falar então de portas abertas, nós encontramos momentos na nossa vida que as portas estão fechadas. Portas fechadas, muitas vezes, são muito desanimadoras. Porque você orou, você jejuou, você aconselhou, você conversou com várias pessoas, você tentou de tudo, mas nada resolveu. O emprego não apareceu, o casamento não foi restaurado, a cura não veio, a vida
Sua família não foi transformada. O que está acontecendo? Por que o problema não resolve? A porta está fechada. Porta fechada, muitas vezes, tem produzido tristeza, desânimo no coração de muitas pessoas. Eu entendo isso perfeitamente, porque eu já passei, como você, passo, em muitas áreas da minha vida, por portas fechadas. Algumas ficaram fechadas há pouco tempo, outras longamente. Eu vivi portas, os irmãos conhecem meu testemunho, uma das portas que ficaram fechadas muitos anos para mim foi a minha vida financeira. Fiquei desempregado muito tempo, 3 anos. E nada parecia abrir aquela porta. Por mais que eu tentasse. Mas quando Deus abriu a porta, eu fui transferido de um lugar para o outro em 15 dias. Minha vida mudou completamente. É porque quando Deus move, quando Deus abre uma porta, não é como quando você abre uma porta. Você vai perceber que foi Deus que virou uma chave. Literalmente, Ele virou uma chave e abriu uma porta. Às vezes, a porta é grande. E você fica pensando, meu Deus, como eu posso entrar por essa porta tão grande? A porta pode ser grande, mas uma pequena chave abre ela. E essa chave está na mão do Senhor. Você fala, pastor, por que eu preciso de ver a porta aberta? Coloca para mim a Bíblia em Isaías, capítulo 45. Acho que é 45, verso 2, que eu falei hoje de manhã. Deixa eu ver se é isso mesmo. Coloca o texto da palavra de Deus. Dá para projetar, irmão? Ok. É isso mesmo. Por que é importante? Não está aparecendo aqui para mim, né? Consegue não? Veja. Olha o que o Senhor está dizendo. Por que às vezes o diabo fecha uma porta na nossa vida? Ou porque uma porta está fechada? É justamente você precisa entender na Bíblia o que o Senhor quer nos ensinar. Olha o que Ele diz. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Só até aí. Veja, o profeta está dizendo que às vezes existe uma porta de bronze. Na Bíblia, bronze é juízo, acusação, condenação, juízo. É o bronze aponta para isso. E a Bíblia fala que existem portas que estão fechadas por causa disso na nossa vida. E existem ferrolhos, trancas de ferro, que estão impedindo a porta de abrir. Agora, por que essa porta tem que abrir? Ela tem que abrir por causa do que está do lado de lá da porta. Deus tem coisas para você do outro lado da porta. E é por isso que Ele quer abrir. No próximo versículo, espera um pouquinho, mostra o que está do lado de lá da porta. Quem quer ler o verso 3? Você quer saber o que tem lá? Pode passar. Eu dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome. Veja, por trás daquela porta de bronze, daquela tranca de ferro, tinha um tesouro escondido. Tinham riquezas que estavam encobertas aos nossos olhos. Estavam escondidas e você não conseguia ver. Eu creio que a riqueza maior, claro que a prosperidade é uma riqueza, mas na verdade, irmãos, a maior riqueza que Deus tem são verdades que serão reveladas para você e que vão trazer grande acréscimo na sua vida emocional, espiritual e também financeira, que estavam escondidas por portas fechadas. Então, quando você entende isso, você vai desejar que essas portas se abrem. Agora, eu quero falar para você hoje a respeito de 4 portas que podem estar fechadas na sua vida. E que Deus quer abrir cada uma delas. São as portas da circunstância, no caminho para o lugar que Deus quer te levar, o caminho da vida, a nossa vida aqui na terra. Muitas vezes nós temos uma promessa, mas tem portas que estão fechadas no meio do caminho.
precisam ser abertas. Fazem parte dessa vida aqui na terra. Uma segunda porta que eu quero falar de você, que às vezes está fechada, são portas que o diabo fechou e que Deus quer abrir. A terceira porta que pode estar fechada é a porta que Deus mesmo fechou na sua vida. Como que faz para abrir uma porta que Deus fecha? Porque Deus fecha também. Eu vou explicar para você daqui a pouco. E a quarta porta é a porta que você mesmo fechou. Deus vai lidar com cada uma dessas portas. Porque a Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Deus tem nas suas mãos a chave. E a Bíblia fala que quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha uma porta, ninguém pode abrir. Não tem demônio, não tem pessoas, não tem circunstância. Ninguém pode fechar uma porta que Deus abre para você. Eu me lembro quando essa porta de trabalho foi aberta para mim, foi um milagre. Foi Deus que fez. Eu não vou entrar aqui em detalhes como que aconteceu. Mas estando lá e sendo muito abençoado, mais de uma vez tentaram fechar essa porta, literalmente. Chefes de alta patente se levantaram e mandaram um recado para mim: você vai perder o emprego. Nós vamos tramar e vamos tirar você daí. E eu não tinha nada o que fazer, a não ser dar a resposta que eu dei para quem mandou o recado. A pessoa veio trazer o recado para mim e eu nem pensei, acho que foi o Espírito que colocou a resposta na minha boca. Eu só falei: ó, fala para ele que eu só saio daqui através daquele que me colocou. Ele achou que tinha sido o entrevistador, mas eu estava falando de Deus. E Deus zombou deles, porque eles tramaram mesmo. Mas qual foi o problema? Olha como Deus zomba. Naquele mês houve uma grande crise, ninguém vendeu nada. E eu fiz sozinho metade do resultado da empresa inteira. Aí não tinha jeito de mandar embora. Eu não sou um vendedor maravilhoso, não. Foi uma porta. Eu vendia 4, 5 máquinas. Mas teve mês de eu vender 40. E aí, eles tiveram que me jogar para cima para celebrar. Eu fiquei com medo de cair. Só isso, mais nada. Deus zomba. Pode levantar céus e terra. Mas se foi Deus que abriu, não se preocupe. Ele vai defender a porta aberta. Quando você tem que abrir porta, é muito pesado. Porque é o seu braço que depois tem que sustentar ela aberta. Mas quando Deus abre e alguém quer fechar, vai ter que resolver com quem abriu. E você vai permanecer em paz. Por isso, queira portas abertas da parte de Deus, não de homens. Porque homens abrem portas, mas depois eles não dão conta de sustentar. Mas quando Deus abre, ninguém fecha. Amém, irmãos? Agora, quando está fechado, você precisa de Deus. Aqui em João, no capítulo 10, verso 1, a Bíblia diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Agora, preste atenção, está aqui, ó. Para este, o porteiro abre. Opa, tem um porteiro aqui na jogada. Quem é que abre a porta? É o porteiro. O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja que você tem aqui nesse texto uma revelação. Deus é o porteiro, a chave está na mão dele, como nós lemos em Apocalipse, e Jesus é a porta. Se você quer, em 2024, que Deus transfira você de lugares
de escassez, de tristeza, de necessidade, para um lugar de vida e abundância. Você precisa entregar as causas na mão do porteiro e entender que o que ele vai fazer é através de Cristo na sua vida. Porque Jesus é a porta. Ele que está dizendo isso. Não é por outra coisa. Não é a alta ajuda que vai fazer você mudar de lugar. Não é o seu braço. É Cristo. Lembra disso. Nós temos pregado Jesus para você. Cristo. Todo domingo. Nós somos uma igreja que aponta para Cristo. Por quê? Porque é só através dele que você vai ver a porta abrir. É muito importante você não se esquecer disso. Amém? A palavra de Deus está cheia de exemplos que mostram isso. Mas eu quero, então, começar com você e passar por essas 4 portas que eu te falei. A primeira porta, que às vezes estão fechadas para nós, são as portas desse mundo. Nós vivemos aqui, não somos daqui, não estamos confortáveis aqui. Eu estava lendo outro dia a respeito, um homem de Deus escreveu um texto, e ele falando sobre isso. Você sabe, a morte só é estranha para nós. Os animais não lidam com a morte como nós. Todo o resto da criação, as plantas, os bichos, as aves, todos eles morrem. Mas não lidam, não encaram a morte como nós. Os seres humanos são os únicos que não se acostumam com ela, porque somos eternos. O ser humano, os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não fomos criados para morrer. É por isso que não nos acostumamos com a morte, porque somos pessoas imortais, vivendo num lugar de mortais. Por isso aqui não é o seu lugar. Nós estamos aqui de passagem. Para onde você está indo, não tem morte. Mas enquanto nós estamos por aqui, temos problemas. Temos portas fechadas. Encontramos situações. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Eu poderia traduzir essa frase, esse texto, dizendo, no mundo tereis portas fechadas. Mas tenha bom ânimo, eu tenho a chave. Tenha bom ânimo, o porteiro está do seu lado. E a chave está na mão dele. Então, no meio do caminho, você vai encontrar, seja em que área da sua vida for, algumas portas fechadas. O povo de Deus encontrou assim. Eles tinham uma promessa, mas no meio do caminho tiveram problemas. Quero usar o texto, eu não vou ler toda a história para você, ela é longa, mas você conhece. A história do povo de Israel, que representa a nossa história. Eles eram escravos no Egito por muitos anos, 400 anos. E a Bíblia fala que eles estavam gemendo na mão de Faraó, mas era povo de Deus. E Deus, então, ouve o clamor e levanta um homem chamado Moisés, o libertador. E através de 10 pragas, Deus tira o povo do Egito, com a mão poderosa. E faz uma promessa para eles. Eu não estou tirando vocês para morrer ali na frente. Eu estou tirando vocês e vou levar vocês para uma terra chamada Canaã. Nessa terra, tudo está pronto. Ela manda leite e mel. As cisternas estão abertas. É uma terra abundante. Lá tem casas prontas que vocês não construíram. Cheia de tudo que vocês não colocaram lá. Elas estão prontas para receber vocês. É uma vida em abundância. É a promessa que Jesus fez. Eu vim para trazer vida que vale a pena ser vivida. Eu gosto de traduzir vida abundante como vida que vale a pena de ser vivida. Porque às vezes você não consegue ter clareza disso. Só consegue pensar num ponto. E aí Deus faz essa promessa. No meio do caminho, eles atravessariam um deserto. Era para durar 9 meses. Demorou 40 anos por causa da dureza do coração. E morreram todos lá. Todos que saíram do Egito morreram no deserto. Quem entrou em Canaã foi a geração que nasceu no deserto. Porque creu. Não precisava, era uma promessa. Por que Deus deixa essa história? Você acha que a Bíblia é um livro de historinha? Não. Todas as histórias da Bíblia têm uma lição espiritual. Hoje, eu e você somos chamados de Israel de Deus. Essa história tem a ver conosco também. Porque o Egito, na Bíblia, é o mundo. Faraó é o diabo.
uma representação, um símbolo. Essa história foi real. Mas eu e você também um dia estávamos lá, escolhidos de Deus, mas nas mãos do diabo. Quando você foi salvo, você saiu do Egito. Jesus é o libertador, é o Moisés que foi enviado para te libertar. E agora, quando ele tira você de lá, ele não quer que você morra no deserto. Ele está te levando para uma promessa. A promessa de Canaã. Canaã não é o céu. Tem gente que acha que Canaã é o céu. Não, Canaã não é o céu. Lá em Canaã tinha inimigos. Lá em Canaã tinha gigantes. No céu não tem demônio. Eles apontam para os demônios. Então, Canaã é a vida cristã espiritual, abundante, cheia de revelação, onde você vence todas essas questões. Quem está me entendendo? Agora veja, infelizmente, embora aquele povo tinha uma promessa, muitos morreram no deserto. Mas a vontade de Deus é que você chegue lá. Quem está me entendendo? E a Bíblia fala que eles vão saindo do deserto, lá do Egito. Faraó, depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos, deixa eles irem. Mas, de repente, ele se arrepende e manda 600 carruagens armadas para trás deles de volta. E, quando eles estão saindo, eles se deparam com o Mar Vermelho, no meio do caminho. E eles olham e não tinha por onde passar. Atrás estavam o exército de Faraó, armados para matar eles, para recuperá-los, trazer de volta cativos. Na frente estava o mar, não tinha como passar. O que era isso, pastor? A porta de passagem que iria tirá-los de um lugar para o outro estava fechada. Isso é a tribulação que nós enfrentamos na nossa vida. Situações que às vezes você se encontra, Deus tem uma promessa para você, Deus quer te levar para um lugar de favor, mas no meio do caminho aparece um problema, que é como um mar na sua frente. Você simplesmente não tem o que fazer. Tem horas que você vê uma porta e ela está fechada, sim ou não? Mas tem hora que você não vê nada. Você não vê nem porta nenhuma, você vê só o mar. São momentos da vida que você fala, o que eu faço? Para onde que eu vou? Para trás está o diabo. Na frente tem um mar, tem um intransponível. E do lado de lá tem uma promessa, meu Deus do céu. E aí Moisés clama a Deus. E Deus responde para ele. Deus dá a saída. E essa resposta é para você e para mim. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 14:15. Os irmãos estão comigo? Diga amém. Só para eu saber que vocês estão aí. Vocês estão prestando atenção na história, né? Hoje eu estou contando histórias para você. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. E a Bíblia fala que isso acontece. Moisés então levanta o bordão, estende a mão, o mar abre, o povo passa a pé seco. Quando os carruagens de Faraó entram no mar, ele fecha em cima deles, mata o exército e eles saem livres do lado de lá. Esse é o final da história, já perto de Canaã, indo para lá. O que aconteceu aqui? Uma porta abriu. Moisés não contava com essa opção, porque é uma coisa sobrenatural. Nunca o mar abriu, só essa vez. O Rio Jordão abriu, mas o mar não tinha sido aberto. Ele nunca viu isso. Ele não sabia disso. Você sabe, mas ele não sabia. O que estava acontecendo? Ele não via por onde Deus ia dar o escape. Ele não enxergava a saída. Mas olha para cá. Deus nunca fica sem opção. Tem portas na sua vida que estão lá, mas você não está vendo, porque estão escondidas do inimigo,
estão debaixo d'água. Tinha uma porta dentro do mar. Faraó não viu, Moisés não viu, mas Deus sabia. Por que Deus sabia? Porque foi Ele que pôs. Deus não procura porta, Ele sabe onde elas estão. Cada uma delas. O Salmo 139, ele diz assim, que o Senhor te conhece antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. E cada um dos seus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. É verdade. Para onde que você vai fugir? Deus te conhece. Isso significa que Deus planejou sua vida. Antes que você existisse, Deus escreveu sua história. É o que o Salmo 139 diz. Você sabe, pastor, o que significa isso? Olha para cá. É que, como eu disse mais cedo, quando você vai construir uma casa, e você contrata um arquiteto, ele planeja toda a casa, de acordo com aquilo que você gostaria. Mas tem uma coisa que o arquiteto faz, e que você nunca prestou atenção. Quer ver? Vou fazer um teste aqui. 1, 2, 3. Me fale agora. Quantas portas tem na sua casa? 5 nada. Eu já fui lá. Eu não sei quantas tem na minha. Se eu parar para pensar aqui, eu vou chegar numa conclusão. Mas o arquiteto contou essas portas, inclusive lá no memorial descritivo, porque teve que comprar. Né? Porque quando você planeja uma casa, você planeja as portas. Elas são passagens de cômodos. Quando Deus planejou sua vida, Ele determinou todas as portas que você precisaria. E as chaves estão nas mãos dEle. E ao contrário da sua casa, não estão sumidas. Você às vezes não vai ver a porta, mas quem planejou a sua vida sabe onde elas estão. E Ele vai te conduzir por um caminho. E quando você menos imaginar um lugar, uma situação que você está vivendo, que você não vê como resolver, uma porta vai se abrir, vai tirar você de lá. Será milagroso, será sobrenatural. Abrir o mar é sobrenatural, gente. Todos vão saber que foi Deus que fez. Eu já falei para você, eu já passei por situações que eu não sabia o que fazer. Desse jeito. O diabo atrás, o mar na frente. Eu falei, Deus, para onde eu vou? O que eu faço? Ninguém pode me ajudar. Já tentei. E o Senhor, de repente, faz algo completamente fora do que eu podia imaginar. Eu falei, meu Deus, essa possibilidade eu não contava com ela. Como é que o negócio está aqui na minha frente, eu não vi? É Deus. Eu sinto isso no meu coração. Olha para cá, existem portas preparadas na sua vida, que você não está vendo, mas o Espírito Santo, na hora certa, vai abrir, vai te dar o escape, para que você chegue em Canaã. Se prepare, porque algo sobrenatural vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Ô irmão, diga glória a Deus. Você é poderoso. O Senhor já preparou todas essas portas para você. Agora, você percebeu aqui o que Deus falou para Moisés fazer? Pastor, como é que essa porta abre? Deus falou 2 coisinhas para ele, foi ou não foi? Falou para ele assim, ó, levanta o bordão e estende a mão. Levanta o bordão, estende a mão. Diga comigo, levanta o bordão e estende a mão. O bordão era a vara que Deus tinha dado para ele, que virou cobra, pegou de novo, que bateu no rio. Foi com ele que ele fez as mágicas, os milagres. As mágicas foram os magos, com as cobras. Moisés fez milagres com essa vara. Ele bateu no rio, transformou água em sangue. Lembra disso? O bordão é o favor de Deus na sua mão. Deus já colocou favor na sua mão através de Cristo. Estender a mão
estender o bordão, é a fé. Eu creio. Eu não sei como que isso vai resolver, eu não sei de onde, eu não sei se Deus vai usar alguém, não me interessa. Eu apenas tenho uma promessa. Estou indo para Canaã, um lugar de abundância, nessa área da minha vida. Eu estendo a mão do favor, eu creio na obra de Cristo, sem merecer, piso nas águas, pela fé, e eu vou entrar e vou ver Canaã do lado de lá. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Fala para o seu irmão, o favor está na sua mão, creia. Ele vai abrir a porta que você precisa. A segunda porta é a porta que o diabo fecha. Demônios se levantam. Demônios se levantam contra nós. Eu percebi claramente, eu comecei a fazer essa live, primeiro, despretensiosamente. Falei, eu vou fazer. Deu vontade, não avisei ninguém. Abri o Instagram e comecei a fazer. Aí começou a aparecer gente, 200, 300, 400, 500. Eu falei, uai, mas os irmãos, o que é isso que está acontecendo? Aí lá para o segundo, terceiro dia eu já animei. Falei, eu vou organizar esse negócio. E de repente tinha 750 irmãos lá, e o mover, eu começo a falar, começo a chorar. Meu Deus, eu sinto tanta unção na minha casa. Mas quando eu comecei e os irmãos começaram a mandar testemunho para mim, nitidamente, eu acordei no dia, de repente, eu senti uma resistência horrorosa, um ataque do inferno, minha voz começou a ficar ruim. Eu fui dormir, eu tive que orar. Falei, já vi, já incomodou o inferno. O que você acha? Eu levantei no último dia com muita dificuldade. Nem era de sono, era de resistência. Por quê? Porque eu sei que o diabo quer fechar essa porta. Porque ela está abençoando pessoas. Eu falei, não vai não. Não vai não, porque quem abriu essa porta vai sustentar ela. E quantas vezes na minha vida foi assim, e tem sido assim, e na sua também. Deus tem planos. Veja, o que está acontecendo aqui? Vou contar mais uma historinha. Cada porta uma história. A Bíblia é um livro de histórias, já percebeu? Mas são histórias com revelações. Pessoas naturais leem a história. Pessoas espirituais recebem a revelação que está na história. Então, veja, Deus tinha acontecido, Jesus veio, passou toda aquela situação da cruz. Pedro nega Jesus, aquela coisa toda. Jesus morre, ressuscita, aparece para Pedro e para os discípulos, chama ele, restaura ele e fala, você vai ser o líder. Uau! Pedro é colocado para liderar a igreja. Ele prega num só dia, 3.000 pessoas convertem. Depois sobe para 5.000. Está acontecendo um avivamento. Agora, levanta um cara chamado Herodes e começa a perseguir os apóstolos. Deus tem uma promessa. Eu vou estabelecer a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Estabelece um cara como líder. O diabo está vendo aquilo. Ele vai tentar fechar essa porta. Sim ou não? Antes dessa arena e do que Deus está fazendo, você sabe, o diabo tentou fechar essa porta. Nos atacou terrivelmente por 3 anos, tentando resistir, porque ele sabia o que estava por vir. Mas quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. E aí, a Bíblia fala que Herodes começa a perseguir os apóstolos, mata o apóstolo Tiago e prende o apóstolo Pedro para matar no outro dia. Pedro ia morrer no dia seguinte. Ele manda prender Pedro na cadeia, prende com duas correntes, coloca um soldado de cada lado e destaca 16 soldados para guardar Pedro, para garantir que ele não ia fugir. E a Bíblia fala que Pedro está dormindo, preso, para morrer no outro dia. Se você fosse morrer no outro dia, conseguia dormir? Você perde o sono porque tem conta para pagar amanhã. E eu não te condeno, que eu já perdi também. Meu Deus, que o Senhor nos ajude, né? O cara ia ser morto no outro dia pelo Herodes, que tinha acabado de matar um amigo dele. E a Bíblia diz que ele está dormindo. Aí olha o que acontece. Atos, capítulo 12, verso 7. Uma porta estava fechada. O diabo fechou uma porta. O diabo não queria que Pedro liderasse o mover de Deus.
e tentou matar Pedro. Tentou fechar uma porta de propósito, de vida. Eis, porém, verso 7, que sobreveio um anjo. Os irmãos acreditam que tem anjos ainda? Eles estão aqui. E existem para servir você e a mim, a nosso serviço. A gente não fala com eles. Deus fala a nosso favor. Você pode falar com Deus para Deus falar com eles, para te ajudar. Eu sou desconfiado. Dá uma olhadinha para o lado. Pode ser que tenha um aí, você nem está sabendo. Sim, porque muitos anjos na Bíblia se disfarçaram de homens. Eu tenho hora que eu acho que aparecem uns anjos na minha vida. Eu tenho certeza. Tem um irmão, ele conta esse testemunho. Ele sofreu um acidente na estrada, à noite, e o carro dele capotou, ele ficou caído no meio da pista, ele não conseguia se mover. De noite, ele clamou a Deus. Ele fala que não sabe explicar, porque ele falou, vai passar um carro que vai me matar. Não tinha ninguém. E ele clamou a Deus. Ele disse que do nada apareceu um homem enorme, era um negro, grande, alto, forte, pegou ele no braço, colocou ele do lado, tirou da pista, acalmou ele, falou, eu vou te ajudar. E ele disse que a hora que ele procurou, não viu mais. E rapidinho chegou o socorro. Era um anjo. Anjo de Deus. Anjos que nos servem, que estão aí. Que às vezes a gente não conta com isso. Mas você pode falar, Senhor, manda o teu anjo aqui agora. Que o Senhor vai ajudar você. A Bíblia, vamos continuar lendo, já estou desvirtuando da história. É que eu lembrei dessa história. E eu acho que tem muito anjo que a gente não conta, mas eu acho que eles ajudam a gente demais. Vocês arrumam tanta confusão. E uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, cutucou Pedro. Igual quando eu estou roncando, minha mulher me... O que está acontecendo? Vira para o outro lado, você está roncando. Alguém identificou aí? Então, tocando, Pedro despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Uau, não precisou nem de chave. A presença do anjo destruiu a cadeia. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. Eu acho essa expressão preciosa. Para quê? Para quê? A Bíblia é tão rica de detalhes, eu quero que você preste atenção. Para que falar? Põe a roupa, veste a sandália. Rapaz, o cara está para morrer. O anjo apareceu, é só falar. O anjo apareceu e livrou ele. Não, a Bíblia faz questão de contar detalhes da história. Porque cada detalhe é importante. Cinge-te, calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Meu Deus do céu. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, estavam invisíveis. Isso é coisa de cinema, né? Quando Deus quer abrir uma porta, você vai ficar invisível aos olhos do diabo. Não foram vistos. Terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram aonde, gente? Portão de ferro. Tem hora que a porta está fechada, mas tem hora que o diabo põe uma porta de ferro no seu caminho. Que dava para a cidade, a qual se abriu, que jeito? Automaticamente. Fala comigo, abriu-se automaticamente. Aqui está o primeiro portão de controle remoto da humanidade. Você achou que só tinha na sua época, né? A Bíblia fala que abriu sem chave. Automaticamente, o controle estava na mão do anjo. Eu acho isso lindo. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Que coisa, né? Capítulo 12 de Atos. Herodes manda prender Pedro e colocar ele numa prisão. Coloca 16 soldados para vigiar ele. Mas enquanto ele dormia,
o anjo apareceu. Herodes fez de tudo para manter Pedro preso. A única coisa que ele não sabia é que ele não podia manter Deus preso. Às vezes o diabo te prende por um momento, mas nunca é capaz de prender Deus. Naquele momento, aconteceu algo. Se você continuar lendo essa história, você vai ver que, versículos para frente, Herodes se apresenta como um Deus. O mesmo anjo provavelmente toca nele e ele morre comido de vermes. As pessoas não levam a sério, né? Porque o diabo é que faz isso, mas homens são usados pelo diabo. Eu não tenho inimigos de carne e sangue, mas tem pessoas que se levantam contra a gente. Não deviam. Não deviam. Eu não falo isso para colocar medo em ninguém, é só um fato. Isso não mudou. Eu já passei por algumas perrengues e já teve gente que quis me matar. Endemoniado, sem razão, Deus sabe. Não vou aqui entrar em detalhes. Quase morreu. Quase morreu. Pegou um câncer horroroso que eu tive que orar. Para que Deus tivesse misericórdia. Não fui eu não, Deus que me livre. Não põe praga em ninguém, não tem. Meus inimigos são demônios. Eu apenas orei contra as circunstâncias. Eu já vi gente que se levantou para matar pastor. Eu conheço um pastor, eu sei da história, porque uma moça converteu no interior, na igreja dele. O pai não aceitou a conversão dela, fazendeiro muito rico, ficou revoltado. O pastor não tinha culpa, ele estava pregando. E depois aconteceram um monte de problemas. E passou um tempo, alguns anos, um dia ele estava na padaria, um homem, chamaram o nome dele, um camarada que estava lá ouviu e veio falar com ele. O senhor é o pastor fulano? Sou. Prazer, paz do Senhor, eu sou crente também, hoje, me converti. Eu preciso contar uma coisa para o senhor. O que é? Você lembra de uma situação, de uma moça assim, assado, converteu na sua igreja? Lembro. Você lembra que o pai dela ficou revoltado, te ameaçou? Lembro. Você lembra? Lembro, pois é. Foi naquela época. Lembra que ele morreu depois num acidente? Lembro. Pois é, que toda a cidade ficou sabendo. Ele falou, naquele fim de semana que ele faleceu, eu não era crente, eu era pistoleiro. E ele me contratou para te matar, por R$60 mil. E ele foi lá na cidade, na capital, buscar o dinheiro. E ele estava voltando com o dinheiro para me pagar para eu te matar. Morreu os dois, ele e o filho, no acidente. Ele nunca recebeu e nunca matou. E ele falou sério, verdade, essa história é verdadeira. E ele falou, e depois eu me converti, por isso que eu estou te contando. Agora, imagina, eu falei, meu Deus, que história mais horrorosa. Imagina o cara me contar um negócio desse. Quer ver, o cara ia matar o pastor, mas você não devia se levantar contra homens de Deus. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Não sou só eu, não estou falando só de pastor. Mas respeite autoridades. Porque de Deus não se zomba. Herodes zombou, achou que podia prender Pedro, um homem de Deus. Não pode. Quando Deus está na vida de alguém, vão cair 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Porque maior é quem está por você do que quem é contra você. Portanto, viva sem medo, porque o Senhor está do seu lado. A Bíblia fala que Herodes tentou fazer isso, mas quando Deus tem um propósito, o diabo não pode impedir essa porta. O anjo do Senhor foi enviado e ele tira Pedro daquela circunstância. A igreja estava orando na casa de Maria, diz a Bíblia, e aquela situação é resolvida. Era uma porta de ferro que estava trancada, mas porque o propósito de Deus tinha que se cumprir na vida de Pedro, ele envia um anjo para abrir a porta que o diabo tinha fechado. E é interessante que o diabo dá 3 orientações para Pedro. Quando ele acorda ele fala para ele, calça as sandálias, cinge-te e põe a capa. É assim que você vence e lida com portas fechadas
que o diabo fechou na sua vida. Você se cinge com a verdade do Evangelho da graça de Deus. Você calça os seus pés com a preparação do Evangelho, Efésios. E você coloca a capa da justiça de Cristo. Você para de olhar para você e olha para a promessa do Evangelho e resiste o diabo e ele fugirá de você. O anjo do Senhor já foi enviado. E o diabo não vai poder impedir você de alcançar o propósito que Deus tem para você em 2024. A Bíblia diz que a porta se abriu automaticamente. Sabe o que significa isso? Pedro não participou. Você não vai ter que fazer força. Vai ser milagre. O diabo se levantou para destruir seu casamento. O diabo se levantou para impedir a sua prosperidade. O diabo se levantou para prender você numa depressão. Mas o Senhor já enviou o seu anjo a seu favor. Cinge-te com a verdade. Calça os pés com o Evangelho da graça. Se posiciona confiado na obra de Cristo. Veste a capa da justiça de Cristo. O que é isso? Para de olhar para você. Olha para Cristo. Recebe sem merecer. Confia que a mão de Deus está agindo. E automaticamente, portas que estavam trancadas por demônios vão cair. E você vai sair ileso para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Em 2024, o Senhor já deu ordem aos seus anjos a nosso respeito. E eles estão trabalhando para que portas que estavam trancadas sejam abertas em nome de Jesus. Creia nisso, creia nisso. Terceira porta é a porta que Deus fecha. Só um parênteses aqui antes. Só um parênteses que eu quero falar para você. Eu sei que às vezes parece impossível. Mas aqui, nessa história de Pedro, tem uma coisa intrigante. Pedro estava dormindo, diante de uma ameaça de morte. Significa que ele estava crendo. Ele estava num estágio que permitiu a ele dormir, mesmo em face da morte. Porque dormir é descansar. E descansar é a prova da fé. Só descansa quem creu. É por isso que aos seus amados ele dá enquanto dorme, enquanto descansa. Você quer ver as portas do inferno cair? É porque você acha que quando você está numa batalha espiritual, claro, a gente ora, a gente jejua, a gente repreende o diabo, mas às vezes, a maior arma que você tem contra o diabo é entregar para Deus e dormir. Parece irresponsável, mas não é, é fé. Olha para cá. Quando você for capaz de dormir diante do problema, a porta vai abrir. Porque a fé foi acionada. Entrega o seu problema hoje. O diabo se levantou, entrega para Deus. Fala, Senhor, está aqui. O diabo quer destruir minha casa, quer impedir a minha prosperidade, quer me prender nessa depressão. Eu entrego para o Senhor. Envia o teu anjo. Você vai ver a porta abrir, no nome de Jesus. A Bíblia diz que Ana queria ter filhos. Ela estava clamando ao Senhor. Um desejo profundo no seu coração. Mas o seu marido tinha mais de uma mulher naquela altura, podia ter. E a Bíblia fala que a outra mulher tinha filhos e provocava ela. Mas ela não podia ter filhos. E ela estava clamando a Deus. E a Bíblia fala que o profeta Eli chega e vê Ana chorando. 1 Samuel capítulo 1, verso 6. A Bíblia diz, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Por quê? Porquanto o Senhor, quem, irmãos? O Senhor. O Senhor lhe havia cerrado a madre. O que é isso? Em outra tradução, fechado o ventre. Deus tinha fechado a porta do ventre de Ana. Aqui é uma situação onde Deus fecha a porta. Agora, quando Deus fecha uma porta, é porque não é a hora de abrir ainda. Quando Deus fecha a porta, porque o tempo dele
não chegou. Deus fecha a porta porque talvez aquela porta não é boa para você. Deus fecha a porta porque Deus está trabalhando na sua vida. Enquanto Deus não remove a força do seu braço, Ele não pode abrir a porta. Porque senão a glória não vai ser dele. Para que você saiba, olha para cá, para que você saiba que foi Deus que fez, você tem que ser incapaz de fazer. Então, às vezes, Deus tem que manter uma porta fechada até que as suas forças acabem. Até que você não tenha mais condição nenhuma de resolver. Agora, Deus fechou o ventre de Ana. Agora, você sabe o que estava para acontecer aqui? Ia nascer um filho, depois do milagre. Quem que ia nascer? Quem era o filho dela? Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi o profeta que ungiu o rei Davi. E o rei Davi começou uma nova dispensação de reinado no governo de Deus, do qual descenderia o Cristo, que é o nosso Salvador. Essa história tem a ver com você. Por isso, havia uma situação aqui. Deus não poderia mudar uma dispensação com o braço do homem. Precisava de ser fruto do milagre. Ele estava trocando e estava introduzindo a realeza, o governo. E ele escolheu essa transição através de uma mulher chamada Ana. Sabe qual é o significado da palavra Ana? Graça. Deus só pode introduzir a realeza através da graça. Mas às vezes a graça está resistida até que a hora de Deus chega. Quando Deus resolve, então, aí a Bíblia fala que ela estava chorando, o profeta chega, mas ela foi aprovada. Porque se você continuar lendo a história de Ana, você vai ver o canto de Ana. E ela não estava amargurada com Deus. Muitos irmãos estão orando por algo e Deus está dizendo, não, ainda não é a hora. E às vezes você fica amargurado com Deus e por isso a porta nunca abre. Porque você fica numa demanda. Mas você precisa crer que Deus te ama, que Deus é bom, que Deus tem coisas boas para você. E o tempo de Deus na sua vida é perfeito. Se Ele te desse antes, não ia ser legal. E a Bíblia fala que, no entanto, Ana não ficou amargurada porque ela canta louvores de gratidão. Então, ele chega e fala para ela, pode ir, Deus ouviu a sua oração. Daqui a um ano, você vai estar com o menino no colo. Sabe o que essa história nos ensina? É que às vezes Deus fecha a porta, mas a porta que Deus fecha não é permanente. Vai chegar a hora, e quando Ele chegar, Ele vai abrir. E essa porta é a porta da graça, é a porta da Ana na sua vida. Quando a graça abre a porta, a realeza é introduzida. Quando Deus, chega a hora de Deus abrir a porta que estava fechada na sua vida, Ele vai te colocar no lugar e numa posição de governo. E você vai ver a realeza acontecer na sua casa, no seu trabalho, nas suas emoções, em cada área da sua vida. Porque foi a mão de Deus que fez. Então, querido, você tem uma porta que está fechada e que você já orou e o Espírito Santo falou para você, não abriu porque não é a hora. Se humilha. Confia na graça. Porque o Senhor vai abrir essa porta na hora certa. E quando Ele abrir, naquela área, você vai reinar. A porta que Deus fecha, Ele abre. Ele fechou para o seu bem, mas não é permanente. Vai chegar a hora, e a hora vem, e eu creio que já chegou, porque nós estamos no ano da porta aberta. E portas que estavam fechadas da parte de Deus para o seu bem serão abertas. Hoje de manhã, tem uma irmã, conheço ela há muitos anos, ela é pioneira. Ela tem visões. Deus fala com ela através de visões. Enquanto a gente estava cantando aqui hoje, ela teve uma visão. Ela me contou depois do final do culto. Ela disse que tinha muitas portas, muitas,
E elas abriram, igual dominó. Todas de uma vez. E algumas poucas, Deus fechou. Ela falou, pastor, Deus vai abrir um monte de porta, de uma vez. E aquelas portas que não deveriam estar abertas, porque não são boas, Ele vai fechar. Essa palavra é para você. Essa visão, eu creio, tem a ver com a promessa. Não vai ser uma porta só. Em várias áreas da sua vida, Deus vai pôr a mão e aquelas que não eram de Deus, Ele vai fechar para o seu bem. Amém? Crê nisso. A última porta que eu quero colocar é a porta que nós mesmos fechamos. E nessa história, a Bíblia diz que... Será o irmão daqui, da música. Essa história, a Bíblia fala que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. Imagina a situação, eu consigo compreender. Os apóstolos estão vendo tudo aquilo. Se levantaram, perseguiram, prenderam e mataram o mestre. Se mataram o mestre, o que você acha que eles estão pensando que vão fazer com eles? Eles são os próximos da lista. E a Bíblia fala então que eles se trancaram com medo de morrer. Essa aqui é a verdade. Estavam trancados com medo. Olha o que diz a Bíblia aqui em João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Como que estava a situação aqui? Diga, trancados com medo. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Essa é a cena. Eles estavam trancados porque estavam com medo. Medo de morrer. Todo medo, no final, é medo da morte. Primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia, é lá em Gênesis. Quando Deus falou para Adão, se você comer da árvore do conhecimento, você vai morrer. Ele comeu, não morreu na hora. Quando ele foi encontrar Deus na viração do dia, teve medo e se escondeu. Achou que Deus ia matar ele. A lei da primeira menção diz então que todo medo, em linhas gerais, no final, é medo da morte. Todo medo que você tem, no final a morte está lá. Veja, todas as vezes que você tem medo, você fecha a porta. O medo é uma porta fechada na sua vida. Tem pessoas que até querem se casar, mas tem medo de não conseguir. A porta está fechada. Tem gente que está casado, mas ele vive com medo do casamento dele acabar. A porta está fechada. Ele quer prosperar, mas tem medo de abrir um negócio. Nunca abre, a porta está fechada. Ele tem medo de liderar e não avançar, e não avança. Medo. O medo fecha a porta na sua vida. Deus quer que você viva sem medo. Porque Ele quer que você viva com portas abertas. Ele é o seu garantidor. Ele te respalda. Ele te capacita. Ele te habilita. Ele faz na sua vida, apesar dos seus erros, das suas falhas. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Foi ao inferno para você ir ao céu. Você fez um filho do homem para você ser chamado filho de Deus. Levou as suas doenças para você ter saúde. Está do seu lado, peleja as suas guerras, para que você não tenha medo. Porque o medo fecha a porta. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor tira o medo. O verdadeiro amor é o amor dele por nós. E a Bíblia fala que Deus prova o amor pelo fato de ter Cristo morrido na cruz quando nós ainda éramos pecadores. É impressionante como tem pessoas que não entendem o amor de Deus. Você sabe, todo crente que você conversar, ele vai admitir uma coisa. Quando Deus te salvou,
você era pecador. Você era inimigo de Deus. Então, eu pergunto, a sua salvação, você mereceu ela? Nenhum crente vai dizer que mereceu, porque estava longe de Deus. Deus te amou quando você ainda era inimigo, atolado no pecado. Por que agora que você é filho e erra, Ele vai tirar o presente que Ele deu quando você estava longe dEle? É estranho. É uma relação esquizofrênica com Deus, religiosa. Você é amado, você é filho. Aquele que o Pai me deu, nunca mais eu vou lançar fora. Não precisa ter medo. Pastor, mas e se eu errar? Então, no amor tem lugar para o erro. Se errar, Ele tem mais para você. Ele está do seu lado. E aí, veja, então tem porta. Nós fechamos. Deus, o pastor Aloysio falou isso aqui, não sei se foi no culto da virada. Não, culto antes. Ele falando que foi no velório do primo dele, com a esposa dele. Nosso irmão faleceu recentemente, morreu novo. As pessoas estavam chorando. E a pastora Márcia, acho que comentou com ele. Agora ele foi para o céu e lá não vai ter mais lágrima. Ele falou, por hora tem. E ela falou, ainda tem choro lá no céu? Ainda tem. Quando as pessoas chegam lá, muitas vão chorar. Salvos. Por quê? Por duas razões. Eu acho que uma das razões, depois vai ser consolado. E depois não tem mais choro. É só um momento. Só um momento. Mas eu acredito que tem. A Bíblia fala de choro e ranger de dentes. Porque quando a gente chegar lá no céu, eu acho que uma coisa que a gente vai chorar, que a gente vai olhar, e a Bíblia fala que daí nós vamos ver completamente. Hoje a gente vê embaçado, mas naquele dia a gente vai ver tudo. Eu acho que por um momento Deus vai chamar você e falar, filho, vem aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Olha o tanto de coisa que eu tinha para você. Mas você ficou com medo. E não experimentou. Mas eu queria que você soubesse, era seu. Tudo isso aqui era seu. Eu fiz para você lá na terra. Mas o medo te impediu de entrar por essas portas. Eu te amo tanto. Você não precisava ter vivido com essas portas fechadas. O Espírito Santo está aqui hoje, falando para pessoas, em 2024, creia que eu te amo. Eu tenho tantas portas para você. O medo está impedindo você. O Espírito Santo me mostra aqui agora. Há pessoas aqui que Deus tem tanta coisa para te dar. E você está sofrendo por falta delas, por causa do medo. Mas o Senhor está te dizendo, eu te amo. E o meu amor é incondicional. Entre pelas portas. Deus não quer que você chore lá. Ele quer que você creia aqui. Você não merece, mas você é filho. Filhos não precisam merecer. A gente faz por amor. A gente dá porque ama. A gente não dá porque merece. A gente não dá porque se comportou bem. A gente dá sem explicar. Deus nos ama. E é por isso que a Bíblia fala que apesar do medo, nem o medo pôde impedir Deus de agir. A Bíblia fala que Ele atravessou a porta. Seu medo é uma porta fechada. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. As portas que você fecha, Deus atravessa. E Ele te trouxe aqui hoje. E Ele está atravessando medos aqui, eu sinto no meu coração. Sua fé é pequena, você não está conseguindo, tudo bem. Ele vai atravessar a porta. E Ele vai buscar você lá no seu medo. E a maneira que Ele faz, Ele entra
E ele não dá uma bronca nos discípulos, né? Ele não falou, vocês não têm vergonha na cara, não. Estão com medo. Fizeram um seminário 3 anos comigo, presencial. Eu andei sobre as águas. Eu escapei, eu ressuscitei, vocês viram, estão trancados. Ele não falou nada disso. Ele não veio para te acusar. Não fique condenado porque você entrou aqui com medo, com a porta fechada. O Senhor te ama tanto. E Ele está fazendo aqui hoje o que Ele fez aquele dia. A Bíblia fala que Ele entrou, colocou-se no meio deles, mostrou, o outro versículo diz, mostrando o lado e a mão, disse, paz, está tudo pago, não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação, você está perdoado, essa é a prova do meu amor, eu vou tirar você daí, saiam para viver a vida que eu planejei, se alegrem, amem a vida, vivam dias felizes, porque eu morri para que você tenha vida, e vida em abundância. Eu queria convidar você para ficar de pé nessa noite. Eu sinto a unção do Senhor aqui. Eu sinto que Deus quer tirar você de muitos medos hoje. Você é filho, você não é escravo do medo. Você é filho de Deus. Se Moisés estivesse aqui, ele ia falar para você, não se preocupe, Deus tem portas escondidas, e elas se abrirão milagrosamente. Se Pedro estivesse aqui, ele ia dizer para você, durma, descanse, o Senhor já enviou o seu anjo, e as portas do inferno vão cair na sua vida. Ana diria para você, alegre-se, porque a porta que Deus fechou não é permanente. O tempo dele está chegando e ele vai abrir. Os apóstolos diriam para você, não se condene porque você está com medo. Jesus está atravessando a porta. Ele morreu no seu lugar. Ele ama você. Ele vai tirar o medo do seu coração. E você vai desfrutar de dias maravilhosos na presença dele. Se você me permite, mais alguns minutinhos, segure a sua ceia. Alguém não pegou o pão ou o vinho? Fica com a mão erguida. Se você entrou sem pegar, fica ali do lado direito, ali um servo para mim. Queria cantar um pedacinho dessa música. Não sou mais escravo do medo. Eu quero que você segure esse pão e creia que o Senhor está aqui. E que portas vão se abrir na sua vida hoje. O amor de Deus está sendo derramado no seu coração. E você vai entrar por portas abertas. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Erga sua voz. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. No ventre da minha mãe, no ventre da minha mãe, tu me escolheu. Me chamaste pelo Diga isso. nome. Nasci outra vez. Nasci outra vez em sua família. O teu sangue flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou
Erga o seu pão e cante. Eu sou. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Olha para cá. Segure o seu pão. A Bíblia diz que certa vez uma mulher que não era judia, não era debaixo, portanto, da aliança de Israel, estava com a sua filha oprimida, possuída por um demônio. E ela foi até Jesus e pediu que Jesus abrisse aquela porta de libertação para a filha dela. E Jesus falou para ela: minha filha, os cachorrinhos, o pão não pode ser dado para eles. Carinhosamente ela estava explicando: você não faz parte da aliança. E ela falou: não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, para quem não é debaixo da aliança. E ela falou: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E o Senhor falou: então a graça te alcançou. Você não merece, mas a migalha é suficiente. E a filha dela foi liberta. Mas esse texto, e nós sabemos que muitas pessoas que vêm, que não são nascidas de novo, não são filhas ainda, e Deus faz milagres, porque são as migalhas. Mas olha para cá, você é filho. Para os filhos, Deus tem o pão inteiro. Tudo para você. Tudo é para você. Você não precisa viver com medo. Paz seja convosco. Ele atravessou a porta do medo. Através da cruz, Ele abriu as portas que estavam fechadas. Erga o seu pão. Diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido lá na cruz para abrir as portas do favor na minha vida. Ele levou a doença, a morte, a depressão, o pânico, o medo, a miséria, e me deu a sua vida, sua saúde, sua prosperidade, sua alegria. Ao comer deste pão, eu me lembro que lá na cruz Ele provou que me ama. E porque Ele me ama, eu posso viver sem medo, seguro de que Ele está cuidando de mim, nunca me deixará, e está abrindo portas na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pegue o seu cálice agora, erga ele, diga: este cálice é o sangue da nova aliança, que foi derramado lá na cruz em meu favor. Ao tomar esse cálice, eu declaro que eu estou perdoado de todos os meus pecados. Para mim não há culpa, nem acusação, nem condenação. Eu sou filho, eu sou amado, eu faço parte da aliança. Por isso eu creio que 2024 é o ano das portas abertas na minha vida, e eu entrarei por cada uma delas na dependência do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Coma do pão, beba do cálice com seu irmão. Fala para ele: você é amado, as portas estão abertas, viva sem medo. Você tem um 2024 de portas abertas. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Passa lá na livraria, compra o seu devocional e vem fazer comigo a partir de amanhã às 8 horas. Espero lá.